Então, pelo amor de Deus, levanta a mão aí, promete para mim, eu prometo prometo, ir para a Estrela e ligar para o Andréas e conhecer a sede dos grupos. Tem café, não? Tem café, então eu vou. café Eu, com se leite. tem cafezinho, eu vou. Gente, eu fico imaginando aquele pai de família com a sua esposa e 2 filhos ter tomado a decisão, vou largar tudo aqui na Alemanha, moro no centro da Alemanha, vou viajar durante 20 dias de carroça até chegar no porto de Hamburgo. Lá eu vou me inscrever, esperar o dia em que o navio vai partir de Hamburgo e vai ir até um lugar que eu não tenho a mínima ideia onde é que é. Teria que ter 2 pilares principais. O primeiro, a gente conversar como agora, você me perguntar e um historiador falar de como é que foi tudo isso, como é que foi essa odisseia dos alemães virem da Europa para cá. Contar essa história, esses fatos históricos, por que vieram, como você perguntou. Os grupos folclóricos, ao longo de seus 60 anos, já realizaram mais de 2.100 apresentações. 2.100. E já estivemos em mais de 700 cidades de 10 estados do Brasil e em 15 países da América Latina e da Europa, em várias oportunidades. Estamos iniciando mais um Eu Podcast e hoje vamos falar sobre a cultura alemã. Andreas Hamster, ele que é de Estrela, coordenador de grupos folclóricos, né, de Estrela, já esteve 12 vezes na Alemanha e sabe muito a respeito da imigração alemã. Andreas, obrigado por ter vindo aqui no programa Eu Podcast. Eu Podcast, mas no caso no teu é Tu Podcast. Não, isso que eu ia explicar, é Tu Podcast. Eu sou tu. Tá. Isso aí. Vamos começar brincando, que a gente tem que ter uma descontração. É um prazer estar aqui, a gente se reencontrar, né, Joel? E poder compartilhar com você algumas informações. Um ano importante, um ano que a gente divulga e festeja os 200 anos da imigração alemã, né? Isso aí. E claro que o Rio Grande do Sul tem uma peculiaridade em relação a outros estados, né? Não existe nenhum outro estado do Brasil que tenha tamanha variedade étnica, né? Poloneses, espanhóis, italianos, negros, portugueses, alemães, entre outros, né? Então, ano que vem vai ser imigração italiana, 150 anos. Agora nós estamos na alemã com seus 200 anos. Bom, como o nome diz Eu Podcast, nós gostamos de entender, conhecer um pouco mais aquele que vem falar conosco. Quem é o Andreas Hamster, que vem participar conosco? Da onde que vem, o que faz? Quem é o Andreas? Está bem. Eu sou Andreas Hamster, eu nasci em Estrela, toda a minha vida vivo em Estrela, né? Sou da Gema, vamos dizer assim. Desde os 3 anos eu estou envolvido com as danças folclóricas. Eu fui dançarino das primeiras turmas, né? Lá em 1964. Eu nasci em 63, né? E eu tenho 60 anos, portanto, então, praticamente toda a minha vida eu convivo e vivo essa questão do folclore. Em 1984 eu já era, até então, uma espécie de auxiliar do instrutor. E em 84, final de 84, eu me tornei o instrutor dos grupos folclóricos de Estrela. São 40 anos, portanto, que se passaram, e esses grupos tiveram uma nova experiência, né? Baseado em tudo que já tinham vivido, foram trilhar um caminho muito lindo que a gente considera. Eu trabalhei muitos anos na Prefeitura Municipal de Estrela, a maior parte do tempo na área cultural. Fui 12 anos diretor da Caixa de Cultura, Dr. Lauro Reinaldo Miller. Depois trabalhei também na nova Caixa de Cultura, né? Bertoldo Gaussmann. E sempre envolvido na área cultural, nessa questão de manutenção da cultura em várias áreas, né? A gente acaba se envolvendo em várias diretorias do Núcleo Cultural de Estrela, que tem uma expressão muito grande, mais de 500 alunos, né? A Banda Municipal, Departamento Cultural da Sociedade, tanto da Rio Branco como da SOGES e de demais entidades. Bom, esse é o Andrés, que foi várias vezes para a Alemanha. A primeira vez que foi 91. 91. Foi sozinho para dizer, quero levar o grupo alemão para lá. Sim. Isso? Na época, eu já tinha tido uma caminhada de 85, quando eu estava iniciando com os grupos, como instrutor, e em 90 eu fui premiado com essa viagem. Em 91 eu fui para a Alemanha. Já era uma espécie de um reconhecimento pelo trabalho que já tinha sido feito até então.
E naquela época, a Alemanha estava recém 2 anos unificada, então você imagina o contraste que era você estar na Alemanha Oriental e depois na Alemanha Ocidental, uma diferença absurda, assim, muito radical mesmo em tudo, no aspecto da cidade. E agora, já a gente preparando para ano que vem a 7ª turnê do Grupo Folclórico de Estrela, né? E 7ª. teríamos viajado agora em junho. Em função da tragédia ambiental, a gente achou por bem, logicamente, colocar isso para ano que vem, no mês de junho do ano que vem. Vão ser 48 dançarinos, entre dançarinos e músicos. Vamos fazer 12 apresentações na Alemanha, na Áustria, na Eslovênia. Muito interessante. E vocês vão para lá sempre se apresentar, né? Vocês vão a trabalho. Vão quantos dias? Não sei. 27 dias. 27 dias, 48 pessoas. Exato. E como é a receptividade de vocês lá? Bom, muitos falam, eu escuto também as pessoas dizerem, o alemão é muito, muito fechado, muito frio, Sim. né? E Sério? acredito que ele é assim mesmo, pela sua personalidade, mas isso é uma característica de vários países que são mais do norte, são países assim mais fechados, né? Que frio já deixa as pessoas não tão alegres, ao natural. No nosso caso, de grupos folclóricos de Estrela, quando a gente vai, a gente só percebe um calor humano gigantesco, né? Por quê? Porque são alemães que já estiveram aqui ou já nos receberam lá. E quando a gente vai para um lugar novo, que não nos conhece, elas foram indicadas por um outro grupo, um grupo folclórico da Alemanha ou uma orquestra, né? Então a relação é muito bonita. Eles nos tratam assim de maneira muito especial, como nós também a eles aqui. Até porque vocês vendem, né, entregam a cultura deles, né? Exatamente. Representam eles aqui, né, no sul. Sim, uma variedade que a gente faz, né? Quando nós vamos para a Alemanha, para a Áustria, nós já tivemos em 15 países da América Latina e também da Europa, em 6 turnês, a 7ª ano que vem. A gente leva um programa misto. Mostramos a dança folclórica para eles saberem que a gente mantém isso aqui, mas o programa basicamente é de folclore brasileiro. Bumba Meu Boi, Carnaval, Batucada, Lá vocês invertem, dança né? gauchesca, chula, de vários aspectos da festa folclórica do Brasil. E aí, quando vocês vão para lá, vocês são pagos? Não? Eles ajudam vocês ou não? Sempre eles ajudam, como nós também ajudamos eles aqui. Quando eles vêm para cá? Você sabe que ir para a Alemanha, um grupo folclórico para a Alemanha vai gastar muito com a passagem, os 3 maiores custos, tá? A passagem, a hospedagem e alimentação, que eu vou colocar num pacote só, e o transporte interno. Né? Então, quando você faz o intercâmbio cultural, você tem que pagar a sua passagem igual. Mas a hospedagem e alimentação, em grande parte dos dias, você vai ganhar, porque você também deu abrigo para os alemães aqui. Nós quando vieram para cá. Agora, dia 6 de agosto, nós temos em Estrela, durante 3 dias, 40 alemães que vêm da cidade de Erlangen, né? Um grupo de dança folclórica, com música ao vivo também, estão hospedados nas nossas casas. Né? Esse grupo já esteve 2 vezes aqui e nós já estivemos 2 vezes lá. Eles estão pela 3ª vez agora em Estrela. Em março passado, deste ano, nós recebemos uma orquestra, né? Que veio também da Alemanha. Então, um intercâmbio muito forte. Para você ter uma ideia, os grupos folclóricos de Estrela, ao longo dos últimos 30 anos, já recebeu mais de 45 grupos, bandas, orquestras, conjuntos que vieram de algum país estrangeiro, que vieram da Europa ou da América Latina. Então, é um intercâmbio bem forte. Bem forte mesmo. Bom, tem muitas dúvidas, entre elas, obrigado pelo calendário, lindo calendário que vocês fizeram. E qual o número total de integrantes dos grupos de dança em Estrela? Sim, você sabe que este ano nós não tivemos o nosso tradicional, famoso Festival de Chucrute, que acontece em maio, foi cancelado em função das tragédias, mas nos registros do começo do ano, quando todos os estádios estavam em pleno vapor, nós contabilizamos 452 integrantes, dos 3 aos 90 anos. De músicos e dançarinos. Esses quase 500 dançarinos, eles são divididos em 14 categorias de dançarinos, pela faixa etária, né? Mirim, começa com 3 aninhos, né? Infantil, juvenil, semi-oficial, esperas, especial, oficial B, oficial A, master, sênior, casais coroas, terceira idade, categoria pai. São 14 categorias que atuam nos grupos folclóricos. E
O mais antigo são os mais antigos grupos folclóricos do Brasil, em atividades ininterruptas. Completaram este ano Alemães. 60 anos. De dança folclórica alemã, dança típica alemã, são os mais antigos em atividades ininterruptas, que começou em 64 e nunca cessou, sempre em pleno vapor. Nunca parou. Nem na pandemia. E como é que faziam na pandemia? Na pandemia nós desenvolvemos uns trabalhos muito incríveis. Eu acho que deve ter sido muito raro uma entidade cultural iniciar a pandemia, começar a enfrentar a pandemia e depois retornar suas atividades e não ter tido nenhum prejuízo. No nosso caso, a gente teve um aumento de dançarinos. Quando retornamos às atividades, e aqui no Vale nós fomos uma das primeiras entidades que retornou ao encontro físico, nós fizemos vários podcasts, grupo TV, tudo transmitido. Fizemos curso de dança por internet, pelo celular, gincana virtuais, né? Nós fizemos janta típica alemã, sendo retirada em drive-thru, né? Na comunidade lá, ganhar uma bandejinha pronta, café colonial, amigo secreto no final do ano, tinha uma árvore lá na sede dos grupos, na comunidade evangélica lá. O Joel ia lá, prendia um presente, um cartão dedicado ao Andreas. No outro dia o Andreas ia lá, procurava o seu cartão, achei, pendurava o seu para o outro colega. Então, foi um momento de muita criatividade que nós usamos aquela frase, né? Na crise se cresce. Sim. Se você tiver criatividade, na crise se cresce. Nós crescemos, tivemos mais componentes quando retornamos às atividades. Bom, quanto a vestimenta, eu sei que não é tão simples, né? Tem a gente vem inclusive passando as fotos aqui desse lindo calendário, que muda muito a vestimenta. E não é por acaso, né? Cada vestimenta tem uma característica. É de acordo com o país, a localidade, com o tempo? Sim. Como é que vocês determinam que para este grupo de dança é essa vestimenta? Para vocês que nos assistem aqui no podcast, existem vou classificar assim, de maneira mais prática, 3 tipos de trajes, ou 3 tipos de roupas alemãs. Tá? A primeira são as fantasias. As fantasias que não podem ser consideradas como um traje típico folclórico. São fantasias típicas alemãs. São roupas que são baseadas no traje típico alemão. O que são essas fantasias? São essas que as moças usam os vestidos mais curtos, com as blusas mais cavadinhas, com as flores, tudo que é cor, uma coisa mais prafatosa, né? E são usadas nas festas típicas, nas Octobers. É uma coisa que as pessoas não querem... Não é para apresentação. Não é para apresentação. As pessoas querem estar vestidas assim para lembrar a cultura alemã, então usam essa fantasia de traje típico. Isso os grupos folclóricos não usam, né? Certo. Existe um segundo tipo de traje, que são os Dender. É uma palavra que caracteriza assim, trajes leves, trajes de festa, trajes do dia a dia. São trajes que não são específicos de tal região ou de tal lugar. Eles são trajes, todos eles com as características de um traje típico, bonitos. Nós temos grupos folclóricos de Estrela que tem esses Dender, né? Trajes leves, mas eles não são trajes típicos folclóricos, né? Mas são usados porque já são dentro de traje típico. Existe, então, o terceiro grupo, que é o principal, que é o oficial, que chama-se, então, os trajes típicos folclóricos. Como são esses trajes típicos folclóricos? Eles são como esses aqui, né? Em que eles têm uma roupa recriada a partir de registros e pesquisas de 200, 300 anos atrás. Nesta época, as pequenas vilas lá, elas tinham todas os seus trajes típicos, Joel. A vila, vamos supor que se Lajeado fosse uma vila, teria um traje típico de Lajeado, um colete preto, uma camisa branca, uma calça de couro marrom. Então, essas pessoas todas de Lajeado estariam usando esse tipo de traje. Tá, perfeito. E os de Estrela estariam usando um colete verde com uma camisa branca, um chapéu assim. Então, as pessoas se conheciam pelas suas vestimentas. Então, por isso que hoje a gente diz assim, de onde é esse traje folclórico? Ele é de uma região sul da Alemanha, do estado tal, na localidade... Certo. Né, um dorf... E não vem de hoje, né? Nos tempos bíblicos, tinha os israelitas usavam cordão azul. Também identificavam assim. Eles que tu eras israelita. Então... E dentro desses trajes folclóricos originais, típicos, corretos de uma região, tinha então as características, os tops do lado, na frente, atrás, chapéu 3 pontas, 2 pontas, significavam se diferente a pessoa região. era solteira, viúva, casada, disponível, não disponível, né?
Essas coisas assim todas, né? Pô, que legal, que bom saber disso. Agora, sobre a imigração alemã, né? Como ela veio parar no Vale do Taquari, né? Que tu é um entendedor dessa área também. Estamos comemorando 200 anos. E como é que nós paramos? Como é que o alemão parou aqui no Vale do Taquari? Como chegou para cá? Sim. O que eu falo para vocês, eu aprendi também com historiadores. E tive a oportunidade, em alguns programas, entrevistas, conversar com os historiadores, né? E também assisti muitas palestras. No passado, esse ano também. O Império, em 1800 e pouco, percebia que haveria uma necessidade de garantir território. Então, o Rio Grande do Sul tinha um vasto território que não estava sendo utilizado pelos portugueses, pelo Império, né? E isso abria margem para os espanhóis virem e ocuparem. A regra era quem ocupava o território seria o dono, né? Já estava iminente também a abolição da escravatura, né? Então, os grandes fazendeiros perderiam essa mão de obra, né? Em 1888. E antes disso, então, o imperador já começou a perceber isso. Ele era casado com uma princesa do Império Austro-Húngaro e eles tinham, então, esses contatos com esses reinos lá. Surgiu, então, essa ideia de trazer colonos germânicos para o sul do país colonizar o Rio Grande do Sul. Isso também foi aliado ao perengue que eles estavam passando lá na Europa, né? Guerras civis, brigas, uma falência econômica generalizada, fome, estavam passando também uma questão climática muito ruim, um inverno que não se acabava nunca lá. Muito rigoroso. E eles começaram a ter muitas dificuldades. Então, foi feita uma proposta que o governo imperial daria, então, essa condição para eles virem para cá, prometendo um monte de coisas, né? Terras, sementes, ferramentas, segurança jurídica, tudo isso mais, né? A primeira leva de alemães colonos, né? Que é, assim, vamos por um marco, que tinham alemães que já estavam no Brasil, mas Sim. não para colonizar oficialmente, seria a partir de 1824. E daí que vem a palavra, inclusive, colono, né? Porque eles vieram com o objetivo de colonizar a parte do Rio Grande do Sul. E eles chegam em Porto Alegre, daí são deslocados para São Leopoldo, que é o berço da imigração, e ali distribuídos para os lotes deles, né? Lotes de 50, 70, 60 hectares, né? E não ganhavam tudo aquilo que era prometido, tinham que se virar, eram florestas que eles ganhavam. Então, no primeiro momento, esses alemães, eles tiveram que sobreviver, porque não tinham subsistência, não tinham grande ajuda não, né? Ou seja, ganhava área de terra, mas essa água tinha que procurar água, não tinha luz, eles não tinha começavam maquinário. a construir barracos, na verdade, né? No meio do mato. Felipe Kuhn Braun, que é um historiador de Novo Hamburgo, muito, muito rico em informações, um estudioso, e outros mais, né? O Lucildo Aller, todos esses contam histórias incríveis, né? Esses registros todos, eles tiveram no primeiro momento lutar para não morrer, sobreviver, né? Ter a subsistência, morar em qualquer lugar e indo, né? Num segundo momento, esses alemães que vinham para cá com poucas coisas, poucos pertences, mas vinham com uma coisa que foi valoroso para o Rio Grande do Sul, que era o conhecimento. O conhecimento. Eles tinham a tecnologia de o que plantar, quando plantar, como construir, ferramentas, produzir, construir. Isso foi para mim a maior riqueza que os alemães trouxeram, a tecnologia, o conhecimento que eles tinham. E com isso, esses alemães que eram de várias profissões, quando saíram da Alemanha, eles tinham suas profissões, tá? Chegaram aqui, todos eles tiveram que ser colonos. Todos eles tiveram que lutar para não morrer de fome, plantar, produzir, construir casa e tal. Ou seja, o sapateiro lá é agricultor. Tudo que, o relojoeiro tinha que ser... Com isso, tem uma característica de fazer de tudo. Né? Cada propriedade tinha que ter de tudo, né? E olha que riqueza foi isso já. Então, passados alguns anos, eles conseguiram vencer essa etapa de não morrer e de terem sua casa, isso, aquilo, começaram a construir as igrejas, o cemitério, a escola. Era muito importante ter a escola, era assim, primordial eles terem a escola. Então, quando tinha um professor junto, esse professor era o professor, se não era a pessoa mais conhecida ali, ou de maior conhecimento, que era o professor. Eles tinham uma grande atenção quanto à educação. E quando chegou no segundo momento, eles começaram já a produzir um excedente.
coisas a mais. Então, se plantava lá milho, plantava batata, plantava aipim, plantava isso, aquilo, produtos que eles nem conheciam, aprenderam a gostar e a conhecer, eles já começaram a negociar isso. Então, já começaram um comércio, eles já começaram a evoluir, né? E no terceiro momento depois, eles começaram a criar seus próprios negócios. Eles voltaram às suas origens profissionais. O sapateiro começou a trabalhar com sapato de novo, porque as coisas estavam em dia. O ferreiro. É a explicação, porque hoje Novo Hamburgo é uma região que foi de grande desenvolvimento na indústria calçadista, né? Vejam quantas regiões nossas têm indústrias metalúrgicas, ferreiros, como você falou, cervejarias, né? De todas a tecelagem, né? Veja como isso está interligado. Eu sempre digo que festejar os 200 anos, Joel, festejar 200 anos, teria que ter 2 pilares principais. O primeiro, a gente conversar como agora, você me perguntar, e um historiador falar de como é que foi tudo isso, como é que foi essa odisseia dos alemães virem da Europa para cá, contar essa história, esses fatos históricos, por que vieram, como você perguntou, e num segundo momento, a gente entender por que nós somos assim, por que nós estamos hoje aqui, usando a tecnologia de conhecimento, por que as nossas casas são todas bonitinhas, por que as cidades aqui no Vale do Taquari têm orgulho em terem ruas limpas, floreiras, casas bem bonitas, né? Essa é uma característica muito grande do alemão. É o capricho, né? O jardim, né? A cidade a gente vê, né, onde tem muita colonização alemã, e isso é um elogio, né? Como cuidam do jardim, né? Como gostam de flores. Na Alemanha era assim, ou não, eles, até por causa do clima, talvez não fosse, né? Te pergunto porque eu não sei. Mas o alemão sempre gostou de flores, era lá também, ou aqui que se aprimorou essa técnica, esse gosto? Bom, eu tenho maior conhecimento assim, de vivência na Alemanha a partir de 91, né? Sim. E eu percebi isso nitidamente, que como os alemães estão num continente em que o inverno é muito longo, pensa assim, Joel, nós temos aqui talvez uns 12, 18 dias de frio no nosso inverno. Intenso, tá? O que são esses dias frios que eu estou tentando a gente imaginar? Aquele dia de ontem, assim. Tudo nublado, cinza, aí bota lá 0 grau, né? Vento chato, neve. Neve é bonitinho na foto. Depois passa ali, meleca tudo o chão, né? Como dizem em alemão, fica tudo um knatsch, né? Knatsch. Uma meleca. Então, eles não têm lá só 18 dias, 20 dias, assim, alternados como nós temos, né? Agora temos um dia de sol hoje novo, né? Hoje. Eles não, eles passam lá 4 meses, às vezes até mais, desse tipo de clima. Cara, a depressão é profunda, né? Só vê cinza, frio, não pode sair, tudo fica sem folhas, sem flores. Quando chega o mês de abril, né? Maio, chega a primavera lá. Então, o contraste, ele é mais radical do que o nosso aqui, né? A Alemanha, esses países todos ali, Áustria, Suíça, eles ficam coloridos, o sol lá é cintilante, é incrível, né? E eles saem tudo pra rua, eles querem ficar na rua, eles querem ir na floresta, fazer piquenique, tomar banho nos lagos, eles querem curtir, eles plantam flores, cuidam do jardim, a grama fica verdezinha. Então, a ansiedade, o desejo de curtir isso é muito maior que o nosso, porque eles passam... Eles sabem o que é não ter. Exatamente, sabem muito bem. Então, esse é o diferencial deles gostarem tanto do verão, da primavera, né? Das flores. Isso, então, isso é histórico lá, né? Não só dos alemães, italianos também, né? Outros povos ali, outros países também, né? Devem ter as mesmas características. Andrés, e aí os alemães vieram para cá, começaram a se adaptar, aos poucos foram trabalhando na sua profissão de origem, que talvez até os pais, né? Sim. Tinham lá, que foi ensinado Sim. de pai para filho, e foram conquistando o lugar aqui na política, na economia, né? No comércio local. Aos poucos o alemão foi desenvolvendo, mas também houve um período de proibição. Sim. Até porque muitos alemães que estavam aqui no Vale do Taquari, no estado como um todo, eles eram ligados também a um partido político, o nazismo, que era muito forte na Alemanha e aqui também se tornou forte. E aí houve uma restrição drástica no Brasil, onde não podia falar o alemão, onde se cortou tudo, né? Não podia ouvir rádio. Claro. Isso aconteceu no período da guerra, da Segunda Guerra Mundial. A princípio, o Brasil era neutro, né? Sim. Getúlio Vargas ali, eles eram neutros.
Aliás, estavam tendo um pouco mais tendência para o eixo, né? Que era Japão, Alemanha e Itália. Aí aconteceu aquele episódio, né, ainda não muito bem explicado, do afundamento de navios brasileiros, comerciantes, né? E aí, então, eles optaram em ficar ao lado dos aliados. Com isso, todos os italianos, japoneses e alemães que viviam no Brasil, dessa imigração, foram radicalmente proibidos de manterem qualquer vínculo com essa origem, né? E que antes, até é importante que a gente explique, antes não era proibido, antes até se elogiava, né? Que o alemão falasse o alemão, que o japonês, que o italiano falasse. Ou seja, o Brasil permitia. Sim. Mas aí na guerra, como também sobrou o Brasil, não, agora vamos dar drasticamente. Eu acho que assim, ó, no momento, em 1824, quando vieram os primeiros alemães para cá, 1824, a guerra foi em 1939. Foi 100 e poucos anos depois. Então, os alemães que já viviam aqui, não na primeira geração, na segunda, terceira, nem sabiam mais o que estava acontecendo na Alemanha. Perderam completamente o vínculo, né? Os até italianos porque a também. comunicação era muito diferente que a hoje. Claro. Né? Então, mas por serem alemães e terem mantido a língua, a tradição alemã, o governo brasileiro ligava eles à Alemanha, né? Sim. Eu acredito que eles tinham pouco conhecimento e não eram muito partidários, não, de qualquer, em alguma coisa a ver com a guerra, diretamente, tá? Certamente muitos torciam para os americanos, para os alemães, para os italianos, para o que seja, né? Mas eles não tinham um envolvimento prático, né? Até por causa da comunicação, que é muito mais difícil que hoje. Não, você vê, os alemães que vieram para a nossa região do Vale do Taquari, eles começaram a chegar aqui, Estrela, Lajeado, Colinas, Teutônia, lugares todos aqui, Arroio do Meio, a partir de 1856. 1856. A Segunda Guerra Mundial foi em 1939, né? Então, esses alemães que estavam aqui quando iniciou a Segunda Guerra Mundial já estavam na segunda geração, terceira geração, né? E naquela época não era como agora. Gente, eu fico imaginando aquele pai de família com a sua esposa e 2 filhos ter tomado a decisão: vou largar tudo aqui na Alemanha, moro no centro da Alemanha, vou viajar durante 20 dias de carroça até chegar no porto de Hamburgo. Lá eu vou me inscrever, esperar o dia em que o navio vai partir de Hamburgo e vai ir até um lugar que eu não tenho a mínima ideia onde é que é. Quantos dias? 30? 60 a 90 dias. De viagem. De viagem. Quando chegava no Brasil, chegava no Rio de Janeiro, tinha que vir até o sul, ou de barco, ou por território. Mais um mês. Quando chegava em Porto Alegre, São Leopoldo, ir para o lugar, mais tanta viagem. Agora tu imagina, Joel, imagina essa família alemã lá no porto, todos os seus familiares lá, e eles dizerem adeus. E não era uma viagem que o Joel vai pegar um ônibus aqui na rodoviária, vai para Rio de Janeiro e sabe que daqui a 2 semanas vai voltar. Era para sempre, para nunca mais ver. Que decisão. Né? Para nunca mais ver. Né? Então, isso era uma coisa assim. Uma terra muito que não incrível. conhecia, não tinha como pesquisar no Google. Exatamente. Né? Não, aqui eu vou ganhar, os primeiros ganharam, os outros nem ganhavam. A gente não entende isso muito bem, mas você conseguiu interpretar isso bem. Pega a tua família e agora tu vai para um lugar que tu não sabe quem está lá, como é que é lá. É uma grande decisão. É uma grande decisão. E como sofreram. E os descendentes desses alemães e desses italianos também, os descendentes, entendeu? Tu veio da Alemanha para cá. O teu filho, tu morreu, o teu filho está vivendo. Ele teve filho, já ficaram adultos. Quando esses netos teus estavam adultos, é que estourou a Segunda Guerra Mundial. O que ele tinha que ver com a Segunda Guerra Mundial? Ele já estava aqui, brasileirado, nasceu aqui. E aí eu fui bloqueado de poder Agora estudar. Agora tu não pode mais falar nada. Não pode falar mais Os idioma. livros foram queimados, né? Escolas foram fechadas. Isso aí. Tudo isso foi um regresso muito grande para a cultura brasileira, para a cultura do Rio Grande do Sul, né? Eu vi um depoimento de um alemão que ele contou que ele ia no mercado comprar as coisas, falava tudo em alemão, inclusive o dono do mercado, do mercadinho, a bodega, né? Era alemão. Daí, quando foi proibido, ele chegava lá e não podia falar alemão, mas só que não falava bem português. Sim. E aí diz, como é que eu vou pedir o que eu preciso disso? Falava só em gesto. Sim, né? E aí ficava um guarda cuidando na porta do estabelecimento para que ninguém falasse alemão. E aí imagina a tensão que era tudo isso, né? Um período bem ruim, né, para eles, coitadinhos.
E então, hoje, nos dias de hoje, a gente tem o reflexo dessa odisseia, né? Que a gente comenta agora. Esses alemães todos, as famílias aqui, Estrela tem quase 70% de descendência alemã, né? Lá já deve ter uma boa porcentagem também, porque aqui teve muita influência italiana, então tem muita origem italiana aqui também, como tem portuguesa, negra, né? Polonesa, espanhola, né? Eu sou muito encantado pelo que eu vou falar agora, Joel. O Rio Grande do Sul, para mim, é o estado mais rico etnicamente, tá? Porque se você for para Erechim ali, Palmeiras Missões, vai encontrar grupo folclórico, cultura casas, todas polonesas, né? Vai para o outro lado lá, vai encontrar cultura espanhola forte, né? Sul do país, né? Os alemães que foram para o sul do Rio Grande do Sul, vai encontrar a colonização portuguesa fortíssima, forte, né? muito forte. Taquari aqui a 40, 50 quilômetros, portuguesa, açorianos, né? Açorianos. 50, 30 quilômetros, aqui está em Farroupilha, Garibaldi, Bento Gonçalves, italiano, italianos. né? E você vai para Santa Cruz, tem os alemães, já teve outros tipos de alemão para cá e para lá, né? A cultura negra, os índios. Meu Deus do céu, carnaval que é originário. Então, veja que riqueza nós estamos vivendo no estado do Rio Grande do Sul, né? E isso hoje, eu tive na Federação semana passada, o grupo folclórico foi convidado para dançar lá para empresários, autoridades, e o senhor Johann Peter, proprietário da Gerdau, falou que não existiu no Brasil tal combinação de virem colonos italianos, alemães, entre outros, mas em grande número, alemães e italianos, que trouxeram tal desenvolvimento tecnológico, conhecimento, e que desenvolveram tal a região sul. Não existe. E realmente isso é... Ele morou muito tempo na Argentina, ele disse que lá não há essa conexão. Lá tudo permaneceu em feudos, ninguém compartilhou. Uhum. E ele disse que aqui não, aqui... olha o que acontece entre as regiões norte, sul, leste e oeste do Rio Grande do Sul, né? Estão interligadas, né? O que são os italianos, a pujança dos italianos em várias áreas, né? Aqui em Lajeado, na região, né? Ou na região da Serra, né? Que são mais fortes. Ou os alemães, né? Grandes empresas, negócios em toda a Vale dos Sinos, em toda Vale do Caí, Vale do Rio Pardo, Vale do Taquari. Olha que riqueza isso, né? E é interessante, falou agora da Gerdau, que trabalha com aço, falando com um alemão, o sobrenome não é Rames, daqui a pouco eu lembro, de Conventos ainda, um ferreiro, muito antigo italiano. E aí ele que eu contava tempos atrás, dizia justamente isso. Quando os alemães vieram, por exemplo, os ferreiros que vieram da Alemanha, já existiam ferreiros no Brasil. Né, já tinha, só que quando eles vieram com uma nova tecnologia para a época. Claro. Então eles acabaram compartilhando, mas por que o ferro dele é melhor? Como ele consegue fazer esse tipo de material e eu ainda não consigo? Essa mistura. Isso. Qual é o segredo, a fórmula? É isso, aí vai trocando, vai vendo. São exemplos daquilo que eu te falei antes, a tecnologia, o conhecimento. Para mim foi a maior herança que eles trouxeram para nós, né? E que perdura hoje e que justifica e explica muita coisa hoje aqui. Muita coisa. Bom, eu lembro que quando eu estudava, quando era piá, quem falava alemão não gostava muito de falar alemão quando era criança. Sim. Né? Se sentia meio envergonhado, não queria falar alemão. Um resquício daquela proibição no tempo da guerra. Perfeito, isso aí. E hoje se inverteu, né? Eu que não sou de colonização alemã, não sei se percebeu, né? Mas aí eu falo, como eu queria que os meus filhos soubessem falar o alemão. Deixa eu contar uma curiosidade que eu aprendi há pouco tempo atrás. Olha só, sabe quantos alemães vieram para o Brasil desde 1824? Nem ideia. Aproximadamente 300 mil alemães. 300 mil? 300 mil alemães vieram a nível de colonizadores para cá. É mais ou menos todo o número de habitantes do Vale do Taquari, 350 do Vale do Taquari. Pois é bastante gente. Bastante gente. Eu vou te fazer uma pergunta agora. Tu sabe quantos alemães foram fazer imigração para os Estados Unidos e Canadá? Nem ideia. 6 milhões. 6 milhões. 6 milhões. Estados Unidos e Canadá. 6 milhões. A gente acha que vieram em pencas para cá, vieram, mas Sim. lá fora. Tanto é que houve uma constituinte, uma votação entre o povo americano para escolher a língua oficial. Porque metade falava alemão e metade falava inglês. E mais uma parte falava ainda o francês, que os Estados Unidos foram colonizados Sim. pelos ingleses e pelos franceses, que invadiram também lá, estavam disputando. Mas houve um período, com essa grande imigração, aí leva de alemães que foram para lá, que falavam quase que meio a meio, alemão e inglês. E por um voto
O voto do presidente, na época, escolheram inglês. O voto de Minerva foi dele. Pensa bem. E isso está registrado, isso é oficial, é verdade. Imagina só que coisa a história, né? Como os caminhos por um detalhe podem se modificar. Nós estaríamos hoje com inúmeras aulas, institutos de alemão em vez de inglês, né? É se verdade. tivesse optado pelo... Eu tive esse final de semana na NASA. Tu conhece a NASA? Conheço. Em Canela? Isso. Lugar fantástico. Mas é muito interessante. É. É muito interessante. E lá, um dos painéis que fala sobre a história conta se eu não me engano, é Helmut Braun, um cientista alemão que fugiu da Alemanha e foi para os Estados Unidos. Ele trabalhou em conjunto com os cientistas americanos e desenvolveram as grandes tecnologias dos foguetes. Porque no os tempo da foguetes guerra... não tinham direção. É isso. Tem lá os vídeos. Tem. Então, na Alemanha lá, o Hitler queria matar todo mundo lá, o louco do Hitler, né? Com a criação dos foguetes, avião a jato, quase conseguiu. Diz que 3 meses antes, se ele consegue botar direção nos foguetes, tinha acabado. Ia mudar tudo, né? Ia mudar. Ia ser um caos, pior do que já foi. Então, esses cientistas, eles foram ou capturados ou persuadidos a irem para fora da Alemanha e terem uma vida muito mais produtiva para o bem, né? Sim. E um deles foi isso. Então, você vê só como isso influencia, né? Claro, eu sempre digo assim, não tem nada de bom uma guerra, né? Perdem-se vidas, destroem lares, casas, famílias, cidades, ruas, tudo. É um atraso geral, né? Tem só a questão que o ser humano, ele usa da inteligência para o bem e para o mal. E quando ele está na guerra, ele vai usar a inteligência para o mal, né? Sim. Daí pode surgir algumas coisinhas que depois podem ser revertidas para o bem, né? Como, por exemplo, que eles descobriram vários tipos de equipamentos de guerra para matar e depois passou a guerra e eles viram que isso podia ser usado para o bem, né? Penicilina. Várias coisas, né? O próprio foguete, os aviões a jato, né? Essas coisas assim, né? Então, claro, não vamos dizer que uma guerra traz coisas boas. Não traz, né? Não traz. Realmente é incomparável o que traz de ruim pelo que traz de bom. Mas se o ser humano pudesse usar mais a inteligência para o bem, ia descobrir mais coisas legais, né? Mais coisas importantes e não por uma motivação pelo mal, né? E isso aconteceu em todas as guerras. Em todas as guerras, né? Em todas as guerras. Os povos aprenderam a sobreviver, a resolver problemas nas invasões napoleônicas, no tempo dos impérios, das lutas da Idade Média, das cruzadas. Em toda a história da humanidade, essas guerras... Nós aprendemos com a pandemia e agora com as tragédias das 5 enchentes, né? De setembro até maio foram 5 enchentes. E 2 maiores da história. E se aprende também com isso, né? Claro. Precisamos aprender. Se a gente passa por um relato, né? Uma crise, uma vivência ruim, e não se aprendeu alguma coisa, está errado, né? Eu uma vez ouvi uma pessoa me dizer, era um professor, ele disse, eu não sei por que o Brasil, por exemplo, não estuda e pesquisa e aprende mais com países, com povos, com nações que já estão muito evoluídos, que já passaram todos os perengues, que já erraram um monte, já sofreram um monte, mas agora estão bem. Por que a gente tem que por que a gente faz questão de passar pelo caminho mais difícil, sendo que tu tem o conhecimento, de estudar? O Joel fez os primeiros podcasts, fizemos isso e aquilo de errado, né? Daí melhorar. Depois tu já pode aprender com isso, não precisa repetir o erro de novo, né? Não, vou fazer aquele jeito errado porque é teimoso, né? Então nós temos muito dessa deficiência. Eu acho que a gente podia evoluir muito mais rapidamente, né? É verdade. Se aprendesse, né? Por isso que eu já estive viajando com um grupo de dança em muitos países, né? Conheço muitos lugares, né? Tem alguns países do mundo que eu não faço a mínima questão de ir. Cara, não tem nada que aprender lá. Sim. Já passou, já sabe. Os caras vivem num atraso completo, uma eternidade, sabe? Impera, sabe? Aquela ignorância religiosa, ignorância cultural, hábitos que não levam a nada, o povo não evolui, sofre, idade média de vida é muito baixa, não tem desenvolvimento para nada e não aprende nada e fica naquele atraso. Eu não faço questão de ir para esses países. Sou franco a dizer. Eu vou para países que são emergentes, né? Não preciso ser países já de ponta, mas países que estão lutando, que estão indo para frente, né?
onde é que você tem como aprender, o que fizeram de errado. Isso que eu acho que é uma oportunidade boa para as pessoas, né? André, eu gostaria, antes de encerrar o programa, que tu falasse diretamente com aqueles que fazem parte do teu grupo, né? São quase 500 pessoas, 14, né, categorias diferentes, e que vão fazer uma viagem no ano que vem, né? Era para ser esse ano que vem vão viajar. Para os caras que estão aqui, ó, lutando, levando a cultura alemã para frente, o que tu diria para eles nesse momento? Eu agradeço, porque todas as pessoas que vão lá nos ensaios dos grupos folclóricos de Estrela, que é na sede da comunidade evangélica, os grupos pertencem à comunidade evangélica luterana de Estrela. Você conhece o Lar do Jovem? Não, Lar do Não, Jovem. Joel, então, pelo amor de Deus, levanta a mão aí, promete para mim, eu prometo prometo, ir para a Estrela e ligar para o Andréas e conhecer a sede dos grupos. Tem café, não? Tem café, então vou. café Eu, com leite. Tem cafezinho, eu vou. Não, o lugar é lindo, tu vai te sentir num ambiente típico alemão, tá? É lá que acontecem os ensaios. Todas as famílias que adentram lá, que vivem aqui lá, elas não estão fazendo um curso de dança, elas estão vivendo lá durante muitos anos. Tem pessoas que estão lá dançando há 35 anos, há 40 anos, né? Tem 3 gerações, às vezes tem 4 gerações, né? O netinho, o bisneto, o vô, a mãe, o pai, todo mundo dançando em uma categoria. E são, como tu falaste, quase 500 dançarinos. Esses dançarinos são todos de parabéns, porque eles não estão lá porque eles estão obrigados lá, não tem um boletim para ganhar nota e também não tem uma carteira de trabalho para ganhar o salário. Eles estão lá porque gostam, porque curtem aquilo. Os grupos folclóricos são abertos a todas as pessoas. Eu falei a todas as pessoas, tá? De qualquer etnia, tradição, de qualquer credo, de cor partidária, de time de futebol. Todos são bem-vindos. Tanto é que nesses 500 dançarinos nós temos pessoas de todas as origens étnicas. Todos são muito bem-vindos. É só ir lá e ver, né? Não vai ver só o alemãozinho loiro de olho que claro, nada, não. Né? Os que melhor dançam são os mulatos, os negros que estão lá, né? Que a gente coisa comentou boa, agora há pouco da Catherine, que é uma dançarina nossa do grupo principal lá, né? Puxadora lá. Uma negra linda, querida, né? Um exemplo, né? Foi rainha do carnaval lá em Estrela. E assim tem vários exemplos, né? De origem italiana. E também pode ser de qualquer cidade. Nós temos aí... Não precisa ser só ser de Estrela. Não, de qualquer cidade. Nós temos aí mais de 50, 60 dançarinos que são de outras cidades aqui do Vale que vão dançar lá com a gente. Então, os grupos estão sempre de portas abertas e braços abertos. Eu acho que todas as famílias, os pais, as mães, os avós, os familiares que nos ouvem agora, motivem seus filhos, seus netos, seus entes queridos, para sempre vivenciarem alguma coisa na área cultural. Alguma coisa na área cultural ou esportiva. Né? A minha irmã curte muito mais teatro que dança. Que seja, né? Mas faça. Isso é mente limpa, mente sã, corpo são. Se manter ocupado. Isso é muito bacana. Ela não vai pensar em drogas, não vai pensar em porcaria. O leque de oportunidades que os nossos pré-adolescentes, nossos jovens têm de coisas ruins é enorme. É desproporcional ao que nós oferecemos de coisas boas, porque a tecnologia abre portas de conhecimento para coisas boas, mas muitas coisas péssimas, né? Manias. O que eu percebo hoje é que a grande parte dos jovens hoje está perdendo identidade. Não tem mais conhecimento, não sabe nem o nome da avó e do vô, do bisavô. Não sabe onde é que veio, onde é que vai, né? Fica só na telinha ali. Eu sou um cara muito apaixonado pelo celular. Eu tenho a rede social, nós usamos muito, né? Aliás, todos podem acessar, né, o Instagram dos Grupos Folclóricos de Estrela, o Instagram, e também a homepage. Sempre no plural, Grupos Folclóricos de Estrela. Então você vai ver lá que nós publicamos tudo, ensaios, festas, apresentações, viagens, tudo. Mas a vida não é só isso, né? Mas você tem Esse que ter, é um resquício da vida. Mas ao mesmo tempo que a gente divulga isso na internet, usa a rede social, faz essas coisas todas virtuais, nós estamos fazendo piquenique, ensaiamos, o celular não entra no ensaio, sabe? A gente faz viagem, faz janta, faz festa, faz um montão de coisa legal, né? Então, atente a isso, porque senão a gente vai perder essa geração. Isso. Obrigado, viu? Desde 64, o Grupo Folclórico Alemão continua na ativa, né, fazendo lindas festas aí. A gente vê muita gente, né, vestida de maneira característica. Vou dar uns últimos dados para as pessoas terem um conhecimento. Você falou ali várias vezes, 14 categorias, 452 componentes de 3 a 90 anos. Os grupos folclóricos, ao longo de seus 60 anos, já realizaram mais de 2.100 apresentações. 2.100. E já estivemos em mais de 700 cidades de 10 estados do Brasil
e em 15 países da América Latina e da Europa, em várias oportunidades. Um público estimado que assiste aos grupos folclóricos de estrelas, se eu somar todos os públicos de todas as categorias ao longo de um ano, chega a 45 mil pessoas que assistem. Puxa vida. Muito mais que a própria população de Estrela, né? É verdade. Então é uma vitrine muito bonita para a cidade, para o Vale, para o Rio Grande do Sul, e o grupo está sempre em ativa. Bom, olha só, se inscreva no canal, compartilhe, né? Gostou da informação, compartilhe, a gente sempre traz, né? E tenta trazer aqui, Andrés, pessoas qualificadas para que possam contribuir. E, obviamente, tu contribuiu demais com o programa hoje. Obrigado, viu? Sempre nós aqui estamos à disposição. Tá bem? Vou te cobrar a tua promessa, hein? Conhecer o Lar do Jovem, tomar um café com leite lá. As duas promessas. É. Né? Conhecer e talvez em junho, podcast, a equipe toda estará na Alemanha. Junto com a gente. Acompanhando, a grisada gostou. Ele é humilde, não é só a equipe toda que aí, né? Não, nós vamos lá fazer transmissão ao vivo. E, Joel, eu sempre digo uma coisa, só existe uma coisa que não tem volta no mundo, né? A morte. O resto a gente consegue. O resto a gente consegue fazer acontecer. É verdade. André, muito obrigado. Grande abraço. Andreas Hamster, coordenador dos grupos folclóricos, né, de Estrela, grupo alemão, começou em 64, continua até hoje, né, ininterrupto. E olha que legal, o estado, o Rio Grande do Sul, com o maior número de etnias, né, do Brasil. Nem sabia essa informação. Obrigado, Andrés. Nós voltamos, né, na próxima semana com mais um convidado falando sobre algo tão especial, tão bom para a comunidade como foi falar sobre a cultura alemã, comemorando 200 anos de imigração.